Olá pessoal, estamos aqui mais uma aula, a aula de número 2 e dando continuidade ao conteúdo, né, relembrando na aula um, eu deixei para vocês, né, os conteúdos, expliquei os conteúdos a respeito da lei da reflexão e da refração e dando continuidade ainda dentro da natureza do conteúdo da unidade um da natureza da luz, né, e dos princípios da ótica geométrica. Vamos falar um pouco hoje a respeito da reflexão interna total e dispersão da luz, ok? Então, o que seria a reflexão interna total? A reflexão interna total, pessoal, é um fenômeno óptico, ok? Ele que ocorre quando a luz incidente sobre uma superfície, no caso, essa luz incidente tem que ser sobre uma superfície que irá separar dois meios, como por exemplo a gente podemos ver aqui nessa representação, podemos destacar esse aqui como sendo o meio 1, vamos colocar assim, que seria a água, e aqui seria o meio 2, que seria o ar, né, de acordo com até as nomenclaturas aqui, né, a água e o ar. Então, a luz ela vai incidir sobre uma superfície, que vai separar esses dois meios, só que ela vai incidir no sentido do maior para o menor índice de refração. Como foi mostrado na tabela lá da aula 1, foi possível identificar, né, que a água tem um maior índice de refração do que o ar. Foi visto lá o processo inverso, né, quando a luz sai do meio do ar para a água, né, sai de um meio que tem um menor índice de refração para o maior índice de refração, que acontece um desvio. Nesse caso, a gente vai identificar o processo inverso e saber exatamente o que acontece com os raios de luz nesse sistema, né? Nessa situação física, que é exatamente a análise dessa que é o princípio, não, o fenômeno da na verdade o fenômeno da reflexão interna total, né? No caso, a ideia que acontece é que iremos procurar entender como é o comportamento dos raios de luz quando o processo é inverso, ok? E esse fenômeno ele só ocorre se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. A gente vai entender agora exatamente o que seria esse ângulo limite, ou conhecido como, por exemplo, o ângulo crítico. Então vamos olhar aqui para essa figurinha, né? Essa primeira figura do lado esquerdo. Imagine que a gente tem uma fonte S, e dessa fonte está emanando vários raios de luz. Ok? Temos aqui o raio 1, raio 2, raio 3, né? Raio 4, né? 1, 2, 3, o raio 4 e aqui o raio 5. Então o que a gente pode identificar? Se a partir dessa fonte, aqui está emanando, aqui é uma fonte onde tem vários raios, né? E a gente está identificando através de um feixe de raio. Esse primeiro feixe, que ele vai sair da superfície, no caso da água, e vai até aqui o ar, né? Então, nesse caso, o que a gente pode perceber? Pode perceber que há uma incidência. Quando o raio chega exatamente nesse ponto da separação dessa interface aqui de ar com água, acontece uma reflexão e depois uma parte dela, né, ela passa, né, ela passa de um meio, vai para outro meio. Quando tem uma situação como essa, é possível perceber, né, pela forma desse raio de luz, que ele não sofre nenhum desvio. É isso, ele permanece em linha reta. Já é uma situação 2, quando o raio faz esse pequeno ângulo, né, com essa linha tracejada aqui, como se fosse normal, ele também já começa a realizar um pequeno deslocamento. E aí essa análise ela vai sendo feita, né, durante de todos os feixes, né, para o feixe 1, para o feixe 2, o feixe 3, o feixe 4, e aí entra o caso interessante, né, que é o caso do feixe número 5, ou feixe da letra E, né. Perceba aqui, ó, que nos casos do raio dos raios, por exemplo, B, ele chega com um ângulo de incidência cada vez menor, né? São ângulos de incidência cada vez menor. E também há um raio refletido, não é isso?
que seria esses raios, seria devido à reflexão exatamente dessa interface, né, entre a água e o ar, né? Então, à medida que o ângulo de incidência vai aumentando, né, esse ângulo fracionado também aumenta, né? Por exemplo, agora no raio E, nós temos exatamente a condição onde acontece o que a gente chama de ângulo crítico. É um ângulo exatamente onde não vai acontecer mais uma passagem do raio para o outro meio. Ele vai permanecer totalmente dentro do meio 1, no caso seria a água. Então ele vai chegar nesse ponto, e aí uma parte dele vai ficar paralela ao meio, a água, e outra parte é totalmente refletida, né? Isso por caso E, caso F, por caso G, né? É isso. Então, nesse caso, quando acontece exatamente essa situação, é o que a gente chama de reflexão interna total, ok? O ângulo de incidência para o qual isso vai acontecer é chamado de ângulo crítico, exatamente esse cálculo crítico. O ângulo crítico é determinado exatamente a partir dessa equação, né? Seno de menos 1 é o índice do meio 2 sobre o meio 1. Isso, essa análise é feita usando exatamente a lei de Snell, né? A lei de Snell, né? Para ângulos, por exemplo, maiores que o ângulo crítico, como é o caso do raio F e do raio G, por exemplo, não vai existir um raio refratado, diferente dos casos 1 até o caso 4. Não temos aí um raio refratado. Por exemplo, no caso E, é a situação onde inicia essa amostragem, né, dos raios, como ele vai se comportar. Então, o caso F e o G não tem esse ângulo refratado. Toda a luz ela é totalmente refletida, né? Reflete aqui e reflete exato aqui. E reflete nesse outro ponto. Isso é exatamente o caso onde acontece a reflexão interna total, ok? Vou apagar aqui só para ficar mais claro aqui, quando eu tirar esses pontos aqui, certo? Então, o caso que nós temos aí a reflexão interna total seria o ponto F e o ponto G, né? O ponto E é exatamente onde ocorre o ângulo crítico, né? O ângulo crítico. Então, se eu visualizar para essa equação, que é a lei da lei de Snell, que é exatamente a condição onde acontece a refração, né? Como o seno de um ângulo ele não pode ser maior que a sua unidade, né? Por exemplo, o meio 2, né? Chamando esse aqui de um meio 1, o N1, né? E aqui o meio 2, né? Saindo de um meio para outro, né? Isso significa que a reflexão interna total ela não pode ocorrer quando a luz passa de um meio com um índice de refração maior no qual ela vai se encontrar inicialmente, né? Aqui a gente tem aqui a fonte S, né? Se ela, por exemplo, se essa fonte S estivesse no ar, ela estivesse aqui em cima, por exemplo, né? Todos os raios incidentes na interface do ar para a água, né? Eles seriam, boa parte deles, parcialmente refletidos e parcialmente refratados. Então, para a reflexão interna total, a gente utiliza uma análise contrária. E nesse ponto, nós identificamos que há um ângulo crítico, exatamente onde todos os raios, alguns raios, todos não, perdão, os raios a partir desse ângulo crítico, né, apresentam exatamente essa reflexão interna total. A gente pode visualizar, por exemplo, aqui nessa figura, que temos exatamente uma fonte. Essa fonte estamos identificando aqui como se fossem 3 espelhos em diferentes ângulos, né? E aqui nós temos os feixes de luz, né, sendo emitidos aqui no sistema onde tem água, né? Aqui no sistema onde tem água, e aqui seria o ar. Nesse caso aqui, temos aqui identificando como se fosse esse feixe A. Ele vai exatamente, né, não vai ter uma refração, não vai ter um desvio, mas esse feixe e esse feixe começa a apresentar um desvio. E exatamente aqui seria o ângulo crítico, como se fosse esse ponto E aqui, exatamente onde acontece a reflexão interna total, ok? Isso acontece, né, em materiais, por exemplo, como a fibra ótica, né? A fibra ótica ela usa desse princípio da reflexão interna total, exatamente que você não perde informação, né? Você não tem uma refração, né? No caso de levar em consideração os raios, né?
Um feixe de luz, por exemplo, a gente não tem uma refração, né? A gente pensar dessa maneira, né? Dos raios. Então, a partir do ângulo, como a gente está tratando de luz, e luz é uma onda eletromagnética, é como se toda informação fosse transmitida de uma forma mais efetiva, né? Por isso que a internet, o princípio básico para ser utilizado são cabos de fibra ótica, você tem uma maior velocidade de transmissão, né? Outra aplicação, por exemplo, são as miragens, né? As miragens aqui é uma forma de identificar as miragens através da reflexão interna total, por exemplo. Ok? Nós temos, por exemplo, as camadas de ar que são existentes acima do asfalto, elas possuem diferentes temperaturas, né? E quanto mais próxima do chão, maior é a temperatura do ar. Então, a densidade das camadas de ar mais quentes serão menores, e por isso o índice de refração da massa do ar vai diminuindo à medida que eles vão se aproximando do solo. Então, a luz do sol, no caso, ela vai sofrer inúmeras refrações até se aproximar do chão, provocando então assim a reflexão total da luz, né? E os raios de luz que irão resultar dessa reflexão total atingem os olhos de uma pessoa, do observador, né? E dão uma sensação de poças de água, né? Então isso aqui é um fenômeno também a respeito da reflexão interna total. Ok, pessoal? Dando sequência e essa parte aí, temos aí, por exemplo, a dispersão da luz no prisma, né? Como é que acontece esse fenômeno, por exemplo? Esse aqui é uma dispersão cromática, né? Ela vai indicar como a velocidade da onda, né? A velocidade da onda e o índice de refração depende do comprimento, né? Por exemplo, o índice... Para esse efeito característico, é exatamente como nós observamos o arco-íris. É uma dispersão, né? Uma dispersão, a forma que a luz é dispersa de uma fonte policromática. Uma fonte policromática, por exemplo, é a luz branca, né? A luz branca ela é a soma de todas as cores, né? Então, a velocidade da luz no vácuo ela vai ser a mesma para todos os comprimentos de onda, né? A gente identifica aqui, por exemplo, aqui os comprimentos de onda aqui, né? O vermelho, o amarelo, o verde, o azul. E veja que tem uma diferença, né? Desses desvios de luz, né? Por exemplo, aqui se levando em consideração se fosse propagação em linha reta, né? E essas cores fazem ângulos distintos, né? Em relação ao esse feixe aqui, se fosse determinada o sentido dela em linha reta, né? Então, o índice de refração ele vai depender do comprimento de onda, né? Por exemplo, se você tem um feixe luminoso, ele é formado por diferentes raios de luz que apresentam diferentes comprimentos de onda. E o ângulo de refração ele é diferente para cada raio, é exatamente esses desvios, como por exemplo aqui a gente pode determinar através da luz amarela, né? Esse é determinado como espalhamento da luz, né? O espalhamento de luz assim é um fenômeno característico, né? Um fenômeno óptico, como por exemplo a gente pode identificar aqui da seguinte forma: imagine que temos aqui uma luz branca e ela vai incidir sobre um corpo, uma superfície. Então, parte da luz vai ser a luz branca vai ser refletida e parte dela vai ser refratada. Só que essa dispersão é num prisma, como exatamente aqui, esse objeto aqui, né? O objeto aqui é o prisma. Então, parte dela vai ser refletida e parte dela vai ser refratada. Mas ela vai ser refratada de onde? Ela vai ser refratada do ar por vidro. Só que dentro do vidro também vai acontecer uma outra refração, porque ele vai sair do vidro e vai para o ar. E aí os raios de luz sofrerão um novo desvio, né? Então, por exemplo, se a gente levar em consideração dois feixes, um feixe azul e um vermelho, quando a luz sai do ar e penetra no vidro, o feixe de luz azul sofre um determinado desvio e o vermelho um outro desvio. Só que dentro do prisma, o desvio, né, que vai do vidro para o ar, os feixes já sofrem também um outro desvio, né? Como por exemplo aí, o azul já se afasta mais da normal do que o vermelho, né? Isso aí é um efeito que exatamente acontece aí sobre a formação do arco-íris, né? As gotas, as moléculas de água, as partículas de água que estão na atmosfera funcionam como um prisma, né? Então vem a luz do Sol, que passa pela camada da atmosfera,
e tem as gotículas de água, né, presentes na atmosfera, e os raios passam sobre essas gotas e sofrem exatamente essa dispersão. E os raios, como é de uma fonte policromática, que é de luz branca, eles sofrerão vários desvios, e esses desvios exatamente serão dispersos nas seguintes cores, né, que forma o que a gente chama de arco-íris. Ok, pessoal? Então essa é a primeira parte aí para a gente finalizar essa unidade 1, e na sequência dos vídeos nós iremos ver a parte de lentes e a gente entra também na parte de interferência e difração, que vai ser base da aula para vocês puderem participar do fórum, né? Do debate do fórum com essas atividades, as próximas atividades. Beleza? Valeu, um abraço.